Salmo de número um. É a melodia de Genebra. Bem-aventurado é o varão que não anda em ímpia sugestão, não se detém no andar de pecadores, nem se associa aos escarnecedores, mas seu prazer na lei de Deus está, e em dia e noite nela medita, tal como arbusto à beira de água está, quem vê o próprio fruto ele dá, sua folhagem nunca desvanece, tudo que faz é bom, prospera e cresce, os ímpios nunca podem igualar, são como a palha ao vento a voar. Por isso os ímpios não subsistirão, e no juízo todos cairão. Entre os justos, quando congregados, serão os pecadores derrubados. Dos justos Deus conhece o caminhar, mas o ímpio seu caminho morrerá. Amém. Salmo, então, de número um. Bem-aventurado é o varão que não anda em ímpia sugestão. E Salmo, né, possamos memorizá-lo completamente, né, para que sejamos instruídos na palavra de Deus. Bem, irmãos, nós vamos abrir já a palavra de Deus lá no livro de Cantares, Salomão. Nós vamos dar continuidade a, aqui aos nossos estudos, né? Cantares de Salomão. Eu vou ler o capítulo um, a partir do capítulo um, versículo 1, mas hoje o nosso foco aqui vai ser o versículo 2 do capítulo 2, continuando o que nós falamos na semana passada. Então, Cantares de Salomão, capítulo um, versículo 1. Diz assim, a palavra do Senhor. Cânticos dos cânticos, que é de Salomão, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho, suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Os retos te amam. Eu sou morena, porém formosa. Ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos da minha mãe indignaram-se contra mim. Puseram-me por guarda das vinhas, e a minha vinha, porém, não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes descansar ao meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos
rebanhos de Deus, oh, perdão, aos teus rebanhos, junto aos rebanhos de teus companheiros? Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó meu amor. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites e o teu pescoço como os colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim como um ramalhete de mirra posto entre os meus seios, como um ramalhete de hena nas vinhas de En-Gedi. É para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó meu amor, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Eis que és formoso, ó amado meu, também amável. O nosso leito é verde. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. Capítulo 2, versículo 1. Eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Amém. Vou ler novamente apenas o versículo 2 aqui, né? Cantar de Salomão 2, versículo 2. Qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Amém. Então, meus irmãos, continuando, né? Nossos estudos aqui em Cantar de Salomão. Semana passada estudamos o capítulo 2. Desde lá do capítulo 1, nós fizemos todo o capítulo 1 e os irmãos que não viram, é interessante ver lá desde o começo as questões relacionadas especialmente à interpretação, né? As interpretações que hoje existem sobre esse livro, sobre o livro de Cantares de Salomão. Há muitas interpretações diferentes, mas nós entendemos que a interpretação clássica, né, que a igreja tem feito ao longo dos tempos, é a mais coerente com o livro por inúmeros motivos que já citamos. Apesar de hoje, né, muitos atuais pregadores, teólogos, comentadores, comentaristas bíblicos, né, até mesmo que se dizem reformados, eles não entendem, não concordam com isso. Mas já demos muitos motivos, né, para demonstrar e provar que o livro ele fala de Cristo e da igreja, sobre Cristo e o crente, Cristo e a igreja. E aqui no versículo 2 nós vimos semana passada, perdão, no capítulo 2 versículo 1 vimos a semana passada, o texto que diz assim, versículo 1. Eu sou a rosa de Saron, lírio dos vales. Nós vimos que essa fala é uma continuação dos versículos anteriores do capítulo 1. E essa fala, apesar de há algumas discussões sobre a quem pertence essa fala, mas nós vimos que ela pertence ao amado aqui do livro, e nós entendemos que é o Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz que ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales. Então, a rosa, como vimos, né, e o lírio são flores belíssimas, né? E essa rosa, ela está no lugar, Saron, lugar frutífero, né? E os vales ficam lá embaixo, né? O vale fica um local entre duas montanhas. Nós falamos que, se nós quisermos ver o lírio, pegar este lírio, né? Vê-lo, sentir o seu cheiro, seu perfume, ver a sua beleza, é necessário que nós desçamos até o vale. Ou seja, né, eu citei aqui o peregrino de Jombani, né? Ele chama de o Vale da Humilhação, né? As pessoas não conseguem ver a beleza de Cristo porque elas não se humilharam ainda o suficiente, muitas vezes, né? Então, as Escrituras nos chamam a isso, a uma humilhação espiritual. E sem essa humilhação, nós não podemos ser salvos. Porque o arrependimento e a fé é isso, né? Se arrepender e crer em Cristo. Esse arrependimento inclui essa humilhação por causa dos nossos pecados, né? Mas isso não apenas no início da conversão, mas até mesmo ao longo da caminhada cristã, nós experimentamos isso, né?
essa humilhação espiritual, e isso significa a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados pobres de espírito. É exatamente isso, né? E por isso que muitos não conseguem enxergar. Então, é, ver esse lírio, mas quem é esse lírio? Inclusive, essa pergunta vai estar aqui depois, mais pra frente, Cantares Salomão. Mas quem é o teu amado mais do que os outros, né? As pessoas falam, mas quem é esse Jesus para você? Porque ele é tão grande, tão precioso, tão maravilhoso para você. As pessoas de fora não entendem e o crente, o cristão verdadeiro, entende. Então foi isso que nós vimos na semana passada. Agora nós vamos falar aqui do versículo 2. Qual lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Nós vamos ver aqui duas coisas importantes nesse texto, dois pontos gerais e outras subdivisões aqui, com base nesse versículo, né? Primeiro que nós vamos ver é a semelhança com Cristo. O crente, cristão verdadeiro, a igreja, ela tem uma semelhança com a pessoa de Cristo, né? Por quê? Porque o versículo 1 ele diz que ele é o lírio dos vales, certo? Né? Foi isso que nós vimos. Ele é o lírio dos vales. Mas agora no versículo 2 ele diz sobre o seu amor, sobre a sua amada, ele diz: qual o lírio entre os espinhos? Qual? Essa expressão, qual, aqui no início, é a ideia de assim como, ou tal qual, né? Assim como. Então, ela é como o lírio entre os espinhos. Ela é como o lírio. Ou seja, ela é parecida com o lírio. Essa é a ideia. Porque o lírio, propriamente dito, é Cristo, é o Senhor. Então, o lírio do versículo 1 é o próprio Cristo. Então, não é a igreja, não é o cristão. Mas a igreja e o cristão, eles são como o mesmo lírio, parecido com esse lírio. Qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor. Então, meu amor, ele é também, então, assim. Ele é parecido com o lírio do versículo 1. Então, essa é uma doutrina bíblica. Qual é a doutrina? Que o cristão, o povo de Deus, né, a igreja, ele é chamado para isso, para ser parecido com Cristo. Parecido com Cristo. Então, esse é o objetivo de Deus, né, na vida de todo aquele que professa o nome de Deus, que professa o nome de Cristo, que professa ser cristão, que professa crer no Evangelho. É trabalhar nele, nessa pessoa, até que ela encontre a estatura, até que ela alcance, melhor dizendo, a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Está lá em Efésios, isso, né? O apóstolo Paulo fala. Então, nós somos trabalhados, Deus trabalha em nós, Deus trabalha no seu povo, para que aos poucos você seja moldado cada vez mais à imagem de Cristo. Então, o lírio, ele possui muitas características, como já falamos, né? Uma delas é a beleza, né? A beleza. E nós já vimos, estudamos que espiritualmente a beleza se refere à santidade. Por isso que o salmista fala, né? Adorar o Senhor na beleza da santidade. Cristo, ele é o santo de Deus. Por que esse lírio é tão belo, né? Porque ele é o santo de Deus. Cristo é o santo de Deus. E santo quer dizer que ele é separado de tudo e de todos. Ele é único, ele é singular, ele é perfeito. O livro de Hebreus diz que ele é mais sublime do que os céus. Você consegue imaginar o que é o céu, né? O céu sem o pecado, o céu que nós habitaremos, os novos céus e nova terra, né? Mas especialmente essa ideia da glória dos céus, com tantos anjos, arcanjos, tudo que você puder imaginar, e pessoas, né? Os eleitos de Deus que lá estarão, toda a obra de Deus é naquele local. No livro de Apocalipse tem algumas linguagens ali, né, como ruas de ouro e etc e tal, falando do estado final dos crentes. Mas o livro de Hebreus diz que Cristo, ele é mais sublime do que os céus, né? Então isso é maravilhoso você parar para refletir, para pensar, foi o que nós falamos na aula passada. Então toda essa natureza perfeita que está em Cristo, ela está em Cristo,
ela também faz parte do cristão, do povo de Deus. Então, a, aquela semente, ela foi semeada, né, em nossos corações, ela deve frutificar para que alcancemos essa, essa bem-aventurança que consiste nessa semelhança com Cristo Jesus. Então, eu sou o lírio dos vales, e o meu amor é qual tal, ou tal qual, ou assim como o lírio entre os espinhos. Então, é, o povo de Deus está sendo trabalhado para isso. Então, Deus, ele cria muitas coisas em nossas vidas, as circunstâncias, dificuldades, adversidades, com que objetivo? O objetivo é nos moldar para nos tornar semelhantes a Cristo, né? Um exemplo prático que a gente pode pensar, casamento, por exemplo, né? Família, pegar principalmente a questão do casamento, né? Aí a pessoa quer muito casar, né? Depois casa, fala, puxa vida, não sabia que era tão difícil assim, né? É bem complicado, né? Então, as pessoas são diferentes, o homem é diferente da mulher, vice-versa, né? Tal. E você tem que aprender a fazer muitas coisas, aprender a conviver. Só que nesse aprendizado, você tem que aprender o quê? Tem que aprender a ser manso. Você tem que aprender a ser misericordioso. Você tem que aprender tantas virtudes, né? Que talvez você não aprenderia em outras circunstâncias. É claro que a pessoa, na providência de Deus, alguém pode não casar, né? Há casos assim, o apóstolo Paulo, Deus pode também usar outras circunstâncias. Estou apenas pegando o casamento como exemplo. Mas você aprende, então, a exercitar mansidão, paciência, né? Esperança, né? Muitas virtudes que estão em Cristo, todas essas virtudes. Humildade. Então, Deus usa essas circunstâncias difíceis, no casamento, por exemplo, para quê? Para nos moldar, né, à imagem de Cristo. É por isso que você vai casar com uma pessoa cheia de defeitos. E você também tem muitos defeitos. E se você encontrasse a pessoa perfeita, ela não casaria com você, né? Se ela existisse, né? Ela nem casaria com você. Então, Deus realmente coloca em nossas vidas pessoas difíceis, né? Aí depois tem os filhos ainda, né? Que nos ensinam também coisas, né? Paciência, humildade, etc. São coisas da vida que Deus vai utilizando, mas não apenas no casamento. Você pega o trabalho também, a própria igreja também, né? Quantas situações adversas nós passamos, dificuldades. Por que que Deus permite isso? Qual é o trabalhar de Deus? É a santidade, é a semelhança de Cristo. É ir moldando-nos, né? É ir tirando todas as arestas, aparando tudo, né? Através de pessoas difíceis, muitas vezes, as pessoas, né? Você pode ter no seu trabalho, você pode ter na sua família, você pode ter na igreja e assim por diante. Deus, ele tem trabalhado assim em nossas vidas, na sua vida, na minha vida, em nossas vidas, para que nós alcancemos essa semelhança com Cristo. Porque sem isso, você não pode entrar nos céus. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Precisamos, então, ser trabalhados isso. Então, a regeneração, o novo nascimento, ele cria essa obra chamada santificação em nossas vidas, que é feita pelo Espírito. E essa santificação consiste em ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Você tem feito isso? Você tem buscado ser mais parecido com Cristo? Será? Será que você busca ter essa beleza na sua vida? A beleza da santidade, é claro. Será que nós buscamos isso? É isso que Deus quer. Ele quer que nós amemos as coisas que Ele ama e odiemos as coisas que Ele odeia. Ou seja, cada vez mais parecidos com Cristo. Então, esses lírios aqui, ou outro lírio, né, que é a amada, ela é parecida com o lírio dos vales. Você é parecido com Cristo? Será que nós somos parecidos com Ele? Será que a gente teria coragem de dizer, como o apóstolo Paulo disse? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Acho que ele conseguiria dizer isso com sinceridade. Esse é o objetivo.
Esse é deve ser o nosso objetivo, e é o objetivo de Deus em nossas vidas, né? Sermos parecidos com Cristo Jesus. E uma das características que nós vimos aqui, desse lírio, né, dos vales, uma dos atributos que a gente pode mencionar aqui, é exatamente a humildade. Por que ele está lá embaixo, o lírio? Lembra que nós falamos? Por causa dessa humildade. Jesus, ele mesmo disse que ele é humilde. Lembra? Ele falou humilde de coração. Como alguém pode ser tão humilde quanto Cristo foi? O oposto da humildade não é o orgulho, né? E o orgulho que fez, que é o pecado, né? Que o homem caiu, o primeiro homem, Adão, naquela mentira, ele caiu naquele erro, na mentira do diabo, de que ele seria parecido com Deus. Serpente, né? Enganando Adão e Eva. E exatamente essa questão, né? O orgulho é o problema, um dos problemas principais, um dos maiores problemas do ser humano, é exatamente o orgulho. Por que que o homem ele se recusa a vir a Cristo? Se recusa a vir ao Evangelho, os ímpios, né? Os incrédulos. Por quê? O orgulho. Para vir a Cristo, ele precisa se humilhar. Lembra que o Senhor Jesus disse? Aqueles que se humilharem serão exaltados, mas aqueles que se exaltarem serão humilhados. Então o homem ele se exalta a si mesmo, ele quis essa independência lá em Adão, e ainda hoje é assim. Por que que muitas pessoas se dizem ateístas, né? Ateus? Porque ele não quer se humilhar diante de Deus. É o orgulho. É o orgulho que o impede de vir a Cristo. É o pecado, né? O pecado do orgulho. E a característica que nós vimos do lírio é que ele é a humildade, é a humilhação, né? O vale da humilhação. O lírio dos vales. Então, esse lírio que é parecido com o lírio do vale, ou seja, a igreja, o cristão, é aquele que desceu lá já, né? Tá lá embaixo. E ele experimentou um pouco aí dessa humildade. Então, ele reconhece que é pecador diante de Deus, ele se humilha diante de Deus, mas ele também deve ser humilde diante dos homens. Se você notar, só você parar para pensar, refletir na vida de Cristo, a Bíblia diz que aquele que era rico, que é rico, Cristo, né, se fez pobre por amor de nós. Né? Existe maior humildade que essa, né? O Rei da Glória, nascer neste mundo, numa manjedoura, e passar por todas as coisas que ele passou, como diz lá Isaías, né? Um homem de dores que sabia o que era sofrer. Quanta humilhação, né? Cristo passou, sendo ele o Deus encarnado, o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Ele chegou a dizer que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Algumas pessoas, tem umas pessoas aí com algumas teologias estranhas, né? Alguém me perguntou recentemente, Jesus era rico ou Jesus era pobre? Eu falei, os dois. Porque ele é o Rei da Glória, ele é rico, né? Ele tem tudo. Mas, quando ele veio ao mundo, a Bíblia diz que ele se fez pobre. Tá lá, tá escrito isso. O apóstolo Paulo diz isso. Se fez pobre por amor de nós. Não que a pobreza em si é uma virtude, não é isso que a Bíblia ensina. Mas ele fez isso, demonstrando, né, a sua glória também na sua humildade. Então, por quê? Porque ele é o lírio dos vales. Ou seja, ele nos chama também para seguirmos o caminho da humildade. Sermos humildes. É claro que no meio do povo de Deus, nós temos no Velho Testamento, no Novo Testamento, a gente não está falando nesse sentido, pobreza, riqueza material. Há pessoas ricas, pessoas pobres no meio da igreja, sempre vai haver isso. Não é nesse sentido. É no sentido que Cristo, mesmo ele sendo o Rei da Glória, a terra é do Senhor, toda a sua plenitude, tudo é dele. Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ainda assim, nós vemos ele vindo como um cordeiro manso e humilde. Este é o Cristo das Escrituras e é para esse Cristo que nós temos que olhar. Para este Cristo. O Cristo que é humilde, que é manso. Por isso as Escrituras, né, lá nas bem-aventuranças, ele mesmo diz, né, bem-aventurados os pobres de espírito, ele continua, ele diz, bem-aventurados os mansos, né, porque eles herdarão a terra. Então, essa humildade, essa semelhança com Cristo, nós temos que buscar também da parte de Deus, né? Semelhança com Ele.
Então, você é semelhante a Cristo. Você também é um lírio lá do vale, parecido com Jesus. Todos aqueles que pertencem a Deus, pertencem à igreja de Deus, a igreja invisível, foram convertidos, foram salvos. Deus, ele vai fazer isso com você, com todos nós, de um jeito ou de outro, né? Tem alguns que tentam escapar, tentam fugir, mas Deus, ele vai fazer com que você seja semelhante a Cristo aos poucos, mas você será semelhante a Cristo, mais cedo ou mais tarde, porque esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo, que você seja recebido na glória um dia, sendo feito conformado à imagem de Cristo Jesus. E lá o que você vai ver na glória, já falei isso várias vezes, né? O que você vai ver na glória, nos anjos, nos santos, é exatamente a imagem de Cristo em cada um deles sendo refletida. E você vai refletir essa imagem também, lá nos céus, né? Na glória. Então, esse é o objetivo de Deus em nossas vidas, né? Então, talvez você esteja lutando com algumas questões, pessoais. O que que eu faço? Que decisão eu tomo? Que caminho eu vou seguir? A pergunta é: o que mais vai trazer glória para Deus? Ou o que mais vai me fazer mais parecido com Cristo? Né? O que mais? Então, ore a Deus nesse sentido. Que o Senhor te guie e te mostre, né, o caminho que agrade a Ele e que esse caminho seja nesse sentido, de fazer você mais semelhante a Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, isso, irmãos, a semelhança com Cristo. Então, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Então, ela, a minha amada, ela é tal qual este lírio. Ela é parecida com este lírio. Você é parecida com o lírio dos vales? Você é parecido com Cristo Jesus? Ou você tem buscado, né, essa semelhança com Ele? A semelhança com Cristo. Leia os evangelhos, medite nos evangelhos e você verá, né, o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo que você deve imitar, que você deve seguir. Então, semelhança com Cristo, irmãos. Possamos meditar sobre isso. A semelhança com Cristo. Mas, dando continuidade ao nosso segundo ponto aqui, vamos falar também agora sobre o contraste com o mundo. O contraste. Então, veja, existe uma semelhança aqui no texto. Nós somos semelhantes a Cristo. Mas também existe um contraste, ou seja, uma diferença. Somos diferentes do mundo. Do mundo, me refiro aos ímpios, de modo geral, a sociedade caída sem Deus, né? Por quê? Porque veja aí também o que diz o texto. Qual o lírio entre os espinhos? Tal é meu amor entre as filhas. Então ela é como o lírio, parecida com o lírio, mas é como o lírio entre os espinhos. Tal é meu amor entre as filhas. Esses filhas aqui, essas filhas, os intérpretes entendem como as outras pessoas, outras mulheres. Por exemplo, lembra em Efésios 5? Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Sua esposa, sua noiva, etc. Então é como se houvesse outras mulheres, outras pessoas, mas ele se entregou por ela, pela sua noiva. A sua amada é única, é uma só. Por isso escolheu a sua noiva e a sua igreja, mas existem outras mulheres, né? São as outras pessoas que não fazem parte da igreja, outros grupos, como a igreja também ela é uma sociedade, né? Uma comunidade, se é que podemos dizer assim. Existem por aí também, não existem por aí outras comunidades, outros grupos? Existem, muitos, muitos outros. Então, Cristo, ele amou somente a sua noiva, sua esposa, se entregou somente por ela, então, assim os maridos devem amar suas esposas, diz o apóstolo Paulo, não é? Então, o marido não pode ter mais de uma esposa, não somente a sua esposa. Cristo também tem somente uma esposa, somente a sua noiva. Como disse um pregador do passado, né? Aqueles que negligenciam, não creem na doutrina da eleição, eles dizem: olha, Cristo não tem direito de escolher sua própria esposa. Ele que escolheu a própria esposa, né? Ele escolheu. E ele diz aqui: é, qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Ou seja, há outras filhas, então há outras mulheres, mas ela é diferente. Isso ele está querendo dizer, né?
ela é separada, ela é diferente das outras, ou seja, separada do mundo, né? Separada das outras mulheres, das outras filhas. Ela é diferente, né? Então aqui no texto há também, além de uma semelhança com Cristo, há uma diferença ou um contraste com aqueles que não, com aquelas, né, que não fazem parte da igreja. No caso aqui, as filhas, né, ou mulheres, né, outras mulheres. A minha, amada, minha noiva, minha esposa, etc., é diferente. Entre esses grupos todo aí de mulheres, ela é única. Essa é a ideia, né? Ou seja, irmãos, a igreja, então, ela é, ela não é semelhante ao mundo. A igreja, ela é diferente. Ela não pode ser semelhante ao mundo. Não é estranho isso que nós estamos vivendo em nossos dias, né? Ao contrário, né? A igreja quer se parecer com o mundo, né? Quando Deus quer o oposto disso. Os irmãos se lembram lá de Gênesis, quando Adão caiu, né? Adão e Eva, e uma das coisas que Deus falou para a serpente é: porém inimizade entre ti e a serpente. Lembra disso? Existe uma inimizade entre os descendentes da mulher, a semente da mulher, que são os crentes, e os descendentes da serpente, são os ímpios. É o mundo caído, sem Deus, que não quer Deus, que não ama Deus, assim por diante. Deus disse: eu vou pôr uma inimizade. Aí você vai pegando muitos livros, muitos exemplos das Escrituras, onde as Escrituras ela coloca um parâmetro, ela coloca uma regra, né? Ou uma régua para separar cristãos verdadeiros, os filhos de Deus, dos ímpios. Há muitos textos. Lembra do texto que diz: vereis a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus? O Salmo 1, que nós acabamos de cantar. O ímpio e o justo, o ímpio e o justo. Como é um e como é o outro. Então a Escritura ela coloca separação. Porque Deus disse: eu porei inimizade entre os dois. Eu porei inimizade. E hoje, o que que está acontecendo? Não só hoje, né? Ao longo dos séculos, o que que o diabo quer fazer? O diabo quer tirar essa inimizade. Ele quer propor uma amizade, né? O diabo quer fazer isso. Então, aí pegando para nós hoje, a nossa época, sobre mundanismo, é isso que nós vemos aí nas igrejas, né? Deus falou para separar e as pessoas querem juntar os dois, né? É uma obra do diabo, querer juntar as duas sementes. Que Deus falou que era para separar. Ele diz: eu porém inimizade. Então as pessoas acham que ser parecido com o mundo, cada vez mais parecido com o mundo, tá bom, é muito bom, porque a gente vai atrair as pessoas, né? Vai encher a igreja, vai fazer isso, fazer aquilo. Mas a Escritura não diz. A Escritura afirma que a igreja ela é diferente. A igreja é o sal da terra, a luz do mundo, e assim por diante. Se a igreja for igual ao mundo, então não precisa de igreja, né? Para que igreja? Tanto que é por isso que muitas igrejas aí no mundo, na Europa, por exemplo, já é um clube já, né? Não é nem mais igreja, né? O liberalismo entrou de tal maneira na igreja, teologia liberal, já perdeu todas as características de igreja. Só o prédio, né? O prédio de igreja, os prédios antigos, e algumas pessoas se reúnem lá como um clube, mas não é mais igreja de Deus, igreja de Cristo. Lembra que o Senhor Jesus diz lá no livro de Apocalipse para as igrejas? Eu virei e te tomarei, tirarei o candeeiro, né? Não será mais uma igreja. Eu vou remover de ti, se não te arrependeres e voltares, né? Então já não é mais uma igreja, é só um lugar que as pessoas se reúnem, como se fosse um clube, né, social, assim, apenas isso. Porque a igreja, ela tem que ser diferente do mundo. Não é porque ela quer ser diferente, porque ela, por vontade própria, porque ela criou ideias diferentes, filosofia diferente, uma ideologia diferente. Não, é porque nós seguimos a palavra de Deus. E seguir a palavra de Deus é ir na direção contrária ao que o mundo propõe. Logo, a igreja vai ser diferente. Vai ser diferente. Então, é assim que a igreja atrai as pessoas, né? Não é pela sua semelhança com o mundo, mas é exatamente pelo contrário. É pelo contraste. Que o ímpio olha, se é igual, vamos fazer o que aí? Tá tudo igual mesmo, né? Não tem nada diferente, então melhor ficar do jeito que eu tô mesmo, né? Melhor ficar onde eu tô mesmo. Fazer o que aí? Tá tudo igual. Não tem o que fazer, né? As pessoas podem pensar: ah, não, mas
uma pregação muito, falar do pecado, falar da ira de Deus, fazer uma coisa, pregar muito essas coisas de santidade, vai afastar as pessoas, não sei o quê. Primeiro, quem traz as pessoas é Deus, não somos nós, né? Somos nós. Os irmãos lembram de João Batista pregando? A Bíblia diz que a multidão ia no deserto. Não estava na cidade, ele estava fora, né? E a multidão ia lá para ouvir ele pregando, para ouvir ele pregar. No deserto. No deserto. A multidão. Para eu chegar lá ouvir o quê? A pregação dele. Raça de víboras, a pregação dele, né? E as pessoas iam. Porque quem leva é Deus, quem leva é o Espírito Santo. Né? Como disseram já uma vez, pode estar chovendo canivete, mas se é eleito, ele vai, né? Ouvir a palavra de Deus. Porque é Deus que vai trazer. É Deus que vai trazer as pessoas, né? Então, a igreja tem que ser diferente. É assim é o meu amor entre as filhas. Ela é um lírio também. Ela é parecida comigo, né? O texto está dizendo isso, né? É interessante isso. Nós temos que ser diferentes. Sua família é diferente? Seu casamento é diferente do mundo? Será que nós somos? Lá no seu trabalho, né? No nosso trabalho, será que somos diferentes? Como você tem que ser diferente. Não é só dentro da igreja, né? Mas é a vida do cristão como um todo. A vida do cristão como um todo tem que ser diferente, porque ele foi chamado para isso, para ser sal e luz da terra. Mas note aqui uma coisa importante no nosso versículo aqui. O lírio entre os espinhos. Ela é como o lírio entre os espinhos. Lírios e espinhos. Quais são as semelhanças ou diferenças, melhor dizendo, né? Entre lírios e espinhos. Semelhança não, né? Diferença, né? São diferentes. Lírios e espinhos. Ela é como o lírio entre os espinhos. Então lá está lá o lírio, imagina lá o lírio, aquela coisa bonita, bela, mas em volta tem o quê? Tem espinhos. Espinhos. Quais são as diferenças? A gente pode tirar aqui algumas diferenças entre lírio e espinhos e trazer algumas lições para nós espirituais, né? Primeira coisa é a beleza, né? A beleza. O espinho é bonito? Espinho não é bonito, né? Espinho remonta até dor, angústia, coisa feia, né? Em comparação com o lírio. O lírio é belo. O lírio ele é muito bonito. Lembra que o Senhor Jesus disse, né, sobre os lírios do campo? Olhai para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles, né? Então, são belos comparados ao espinho. Não tem comparação, né? A beleza do lírio e a beleza do espinho não tem comparação. Espinho não é belo. Ele é feio, né? Na verdade, né? Ele é feio. Por quê? Porque não há santidade nos espinhos. Não há santidade. Não há santidade nesses espinhos, somente no lírio do vale. E a santidade que deriva do lírio do vale está na sua amada. Nós falamos agora há pouco, né? A beleza da santidade. Então, o espinho, ele não possui essa beleza, essa glória que existe nos lírios. Ele não possui. Ele possui a feiura do pecado. Assim são os ímpios, né? Em comparação com o lírio, com os lírios. Os lírios de Cristo são os crentes, eles possuem essa beleza espiritual, essa piedade, essa santidade. Os espinhos não têm. Então, essa é a primeira diferença. A primeira diferença que nós temos aqui, nós podemos mencionar aqui, é que os espinhos não são bonitos, não são belos como os lírios são. Mas também veja que uma outra diferença entre lírio e espinho está relacionado à questão de frutificar, frutificação, o florescimento, né, desenvolvimento, até chegar ao seu fruto. Por exemplo, os ímpios e os espinhos, né, eles não frutificam. Veja, vou ler aqui um texto, Mateus, capítulo 13. Mateus 13, aquele texto conhecido de uma das parábolas de Cristo, parábola do semeador. Mas você já vai lembrar aqui dessa parábola, né? Mateus capítulo 13,
Veja o versículo 22. Parábola do semeador. Não vou ler toda a parábola, né? Somente o versículo 22. Mateus 13, 22. Acharam aí? Diz assim. Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, está falando da semente que foi semeada entre espinhos. Os espinhos, veja, os espinhos das escrituras sempre aparecem então, como coisas negativas, né? Como algo negativo. E aqui eles procuram sufocar a semente para ela não crescer. Procuram sufocar para não dar frutos. Então, os espinhos, eles não dão frutos e eles impedem os outros de frutificar ainda, né? E eles sufocam a palavra. Os espinhos sufocam a palavra. E aí fica infrutífero. Não é interessante isso? Os espinhos não dão fruto. Lá, quando nós estudamos recentemente o Salmo 58, lembra? Lá fala algo sobre os espinhos. Não sei se vocês vão se lembrar. Eu vou só reler aqui para vocês lembrarem, só para refrescar a sua memória. Lá no Salmo 58 que nós fizemos um devocional nesse salmo, Salmo 58, e você vai lembrar que eu falei, eu acho que você vai lembrar, né? Que eu falei que para que os espinhos eram usados, né? Salmo 58, versículo 9. Salmo 58, versículo 9. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrebatará ele vivo em indignação. Veja só, as panelas sintam o calor dos espinhos. Então, o ímpio, antes que isso aconteça, ele tá falando que Deus vai, ele tá desejando, né, que Deus destrua o ímpio de maneira repentina, antes que ele sinta o calor, antes que as panelas, né, sintam o calor dos espinhos. Por quê? Porque a panela era colocada e tinha um fogo embaixo, e o fogo era alimentado com esses espinhos. Entenderam? O fogo alimentado. Como o espinho não dá fruto, então ele é usado para quê? Como combustível para fogo, né? Para queimar, né? Fazer o fogo ali embaixo da panela. Certo? Entendeu? Ou seja, ele não dá fruto. Então o espinho não frutifica. Ele é usado apenas para queimar. Então as pessoas que não derem fruto, lembra o que diz o João Batista? O machado está posto à raiz da árvore. Não é interessante? Não tá aqui na árvore, fala na raiz, ele fala, o machado. E todo aquele que não der fruto vai ser cortado e lançado no fogo. Porque se não tem fruto, serve para quê? Somente para ser combustível para o fogo. E no caso, espiritualmente, fogo do inferno mesmo. Os ímpios serão lançados no inferno porque eles não frutificam para Deus. Não tem função nenhuma, né? Lembra da figueira murcha? O Senhor Jesus foi lá? Não tinha fruto, só tinha folha. Então, por que que ocupa inutilmente a terra? Porque não dá fruto. Serve para quê? Para nada. Não dá fruto. O ímpio não dá fruto. Os espinhos não dão frutos, mas servem para queimar. É duro falar isso, mas é o que diz a palavra de Deus. João Batista deixou isso claro, né? Deus vai arrancar, vai lançar no fogo, porque não tem fruto. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Fruto. O espinho, ele não produz fruto e ele sufoca as sementes. Já viu pessoas que são assim? Até em igrejas, né? Existem ímpios nas igrejas, né? Eles não guardam a palavra de Deus, não, sendo pregado. Eles querem sufocar a palavra de Deus pregada. Eles não querem entrar no reino de Deus e querem impedir quem está entrando, né? De entrar, como o Senhor Jesus falou dos fariseus. Eles querem sufocar a palavra de Deus. Muitos ímpios fazem isso. Nós vemos aí um governo ímpio fazendo isso, por exemplo, né? Pessoas poderosas aí, querendo sufocar a pregação da palavra de Deus, e até dentro das igrejas, ímpios também tentam fazer isso, para que as sementes não frutifiquem, para que não cresça. O lírio não, o lírio vai florescer como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, Salmo 1. Há lírios que inclusive dão frutos, se você pesquisar, há lírios aí por aí, em vários países do mundo, que são até comestíveis, eles são agradáveis. Ou seja, são agradáveis. Então, eles têm um fruto. O lírio tem um fruto, né? Ele floresce, mas os ímpios não florescem.
Medite e reflita no Salmo 1. Nós acabamos de cantar. Você vai ver isso lá no Salmo 1. Então, os espinhos, eles não frutificam, né? O lírio entre os espinhos. O crente é como o lírio entre os espinhos. Você frutifica para o reino de Deus? Você dá frutos para o reino de Deus? Os frutos aqui são coisas espirituais, né? Lembra do fruto do Espírito lá em Gálatas? As virtudes cristãs são frutos espirituais. O amor, a paz, a alegria, etc, né? Frutificar aqui não é ficar correndo atrás de um monte de coisa que as pessoas pensam, vou ter que ganhar alma, vou ter que fazer isso aqui. Umas igrejas pensam, não é nesse sentido. Mas são frutos espirituais. Frutos espirituais. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Os espinhos não produzem frutos. Você produz fruto para o reino de Deus? Você frutifica para o reino de Deus ou não? Qual o lírio entre os espinhos? Então, essa é uma outra diferença. Essa é uma outra diferença entre lírios, né, e espinhos. E uma terceira diferença ainda que nós podemos colocar é que o lírio e os espinhos eles são diferentes no que diz respeito à mansidão, né? Muitas palavras eu poderia colocar aqui, eu escolho essa, mansidão, mas poderia usar outros termos, né, para descrever isso. Por que eu digo a mansidão? Porque os espinhos, nas escrituras, eles são associados a quê? Lembra quando Adão caiu? Novamente citando a queda de Adão e Eva. Deus amaldiçoou a terra, falou que a terra agora ia dar espinhos, lembra? Terra dos espinhos, ou abrolhos, né? Esses espinhos fazem o quê? Eles ferem, né? Eles machucam. Os espinhos fazem isso. O lírio não faz isso. O lírio é manso, humilde, calmo, como o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas os espinhos não. Os espinhos são agressivos. Os espinhos ferem. Os espinhos machucam. É isso que os espinhos fazem. Não é isso? Então, o mundo, ele tem isso, né? Quantas famílias nós vemos aí, por aí, escutamos falar, né? Situações tão terríveis, destruídas, né? Porque um fere o outro, né? Espinhos, né? Ferindo um ao outro. E às vezes, na igreja, há pessoas que não são lírios, são espinhos. São agressivos e parece que eles buscam apenas ferir os irmãos em Cristo, né? Sempre criticar, sempre falar mal, sempre fazer o mal para as pessoas, sempre ferir, 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 ferir. E não tem ali nunca uma palavra, né, de ânimo, de alegria, de amor, de gratidão, mansidão. Não tem. Muitas pessoas não têm. São espinhos. Mas o crente, ele é o quê? Lírio entre os espinhos. Quer dizer que você vai passar. Nós passamos por lutas, dificuldades, somos afligidos pelos outros, pelos ímpios, né? Somos afligidos, às vezes por familiares, às vezes por pessoas, né, próximas do trabalho, e às vezes dentro da igreja. Então o lírio está dentro da igreja tem espinhos também, ferindo esse lírio, né? Dentro da igreja, muitas vezes, porque ali há pessoas que não são convertidas. Mas assim é a minha amada, assim é o meu amor. Ele é como um lírio entre os espinhos. Ela, a minha igreja neste mundo, o Senhor Jesus está dizendo, ela é como um lírio em meio a estes espinhos. Espinhos que ferem, que a machucam, que a perseguem. A igreja está sujeita a isso, o crente está sujeito a isso neste mundo, porque no mundo tereis aflições, né, diz as Escrituras, diz o Senhor Jesus. No mundo tereis aflições. E ela é, então, afligida, ela fica no meio desses espinhos. Ela está no meio desses espinhos. Você é um lírio entre os espinhos? Você é? Você já sofreu perseguições, difamações? Já foi ferido? Ferido por amigos, parentes, pela igreja? Feridos até por, né, líderes aí religiosos? Feridos. Os espinhos têm essa função, né, de ferir. Infelizmente, é assim que eles agem. Quem é você? Você é um lírio ou você é um espinho? Você já foi ferido ou você fere as pessoas? Você é agressivo? Quantas pessoas nas redes sociais aí hoje, né? Elas existem só para ferir mesmo, parece, né? Usar as redes sociais, por exemplo, hoje.
para ferir, ferir, são espinhos. Espinhos, são agressivos. E não tem essa mansidão de Cristo. Não tem a graça, o amor, a paz, a alegria de Cristo. Não tem. São apenas pessoas que ferem, são espinhos e não são lírios. Mas a minha amada, o meu amor, é qual o lírio entre os espinhos? Ela está no meio de espinhos. Quem você é? Quem você é? Se você se você é um lírio, você vai sofrer, né, aflições, porque você é um lírio entre os espinhos. Então, a aflição faz parte da vida do cristão. Mas se você é um espinho, se você não se converter, você está perdido, você vai queimar, porque não serve para nada, né? Só para isso. Está perdido. Você é um espinho? Esse espinho, ele não fere só, ele não está ferindo só o crente, só a igreja. Ele está tentando ferir Cristo. Lembra que Paulo disse, sobre o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus disse para ele, Paulo está perseguindo a igreja, e Cristo diz o quê? Paulo, por que me persegues? Ele fala, mas quem és tu, Senhor? Como assim? Ele está perseguir a igreja é perseguir Cristo, né? Por que me persegue? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Quem está agindo contra a igreja, quem está perseguindo a igreja, está agindo contra Cristo, está perseguindo Cristo. Né? Foi isso que Cristo falou para ele. Então, espinho, se você é espinho, você está querendo, se você está ferindo as pessoas, você está ferindo o próprio Cristo, tentando ferir o próprio Cristo. Foi por isso que Cristo, quando ele foi crucificado, o que que fizeram? Lembra? Colocaram nele uma coroa de espinhos. Coroa de espinhos. Para feri-lo. Será que você é essa coroa de espinhos? Você quer ser uma coroa de espinhos em Cristo? Foi isso que aconteceu, não foi? Porque essa é a função do espinho, é ferir. É ferir. E uma coroa de espinhos foi colocada sobre nosso Senhor para feri-lo, afligi-lo ainda mais. Então, as pessoas que estão ferindo os irmãos em Cristo, estão ferindo a igreja de Cristo, elas estão agindo, ferindo, buscando ferir o próprio Cristo, o próprio Cristo, como aquela coroa de espinhos que foi colocada nele. Qual lírio entre os espinhos? Tal é o meu amor entre as filhas. Qual lírio entre os espinhos? Tal o meu amor. Então, o meu amor, a minha amada, é como um lírio entre os espinhos. Nós possamos meditar, irmãos, sobre esse versículo, sobre esse texto, né? E possamos meditar. Nós damos frutos para Deus? Somos lírios ou somos espinhos? Que se alguém for espinho, que se converta ao Senhor Jesus, porque ainda hoje há esperança de você se tornar uma nova criatura. É possível um espinho virar lírio? É impossível. É impossível para o ser humano. Mas para Deus tudo é possível. Tal é a natureza da regeneração, do novo nascimento, né? Deus, ele pode nos dar uma nova natureza. E todo aquele que crer nele, né? Pode nascer de novo, sendo agora uma nova criatura. Então, que você creia nesse Cristo, nesse Senhor, e não seja um espinho, mas sim um lírio amado por ele. Amém. Irmãos, que possamos então meditar, né? Nessas coisas, nós vamos orar neste momento para nós encerrarmos, né? O irmão Anderson está podendo orar, irmão? A gente vai encerrar, se puder. Sim, Sim? Vamos orar então aqui com o irmão Anderson, para nós encerrarmos. Oremos. oremos. Deus eterno, todo-poderoso, Deus bondoso, misericordioso, longânimo, benigno, tardio em irar-se, Senhor que mora na luz inacessível, entre os querubins, está habitado no seu trono. Senhor que é soberano sobre todo o universo, Senhor que criou
todas as coisas, e o Senhor governa conforme a sua vontade, conforme o teu querer. A ti sejam dadas toda a honra, toda a glória. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, ouvindo a tua santa palavra. Te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos concede. Está ouvindo esse estudo, essa pregação, esse estudo maravilhoso, meu Pai. Que o Senhor possa aplicar nas nossas mentes, nos nossos corações, que o Senhor possa nos dar um coração igual de Cristo, nosso Mestre. Dai-nos um coração igual ao teu, meu Mestre. E que o Senhor nos ajude, Pai, a não sermos espinhos, nos ajude a sermos lírio. Transforma as nossas vidas, o nosso ser. Se há alguém aqui ainda que não foi salvo, que o Senhor possa trazer a salvação. Aos que já são salvos, que o Senhor possa trazer a santificação. Nos ajude hoje a sermos mais santos do que ontem, amanhã, sermos mais santos do que hoje, a crescer. Nos ajude a dar frutos, a frutificar para a sua honra, para a sua glória, Senhor. Somente com o Senhor, somente com o teu auxílio, somente com a tua ajuda. Esteja abençoando essa semana que se inicia hoje. Esteja abençoando cada irmã aqui presente, que não puderam estar participando. Ajude-nos, mesmo entre os espinhos. Ajude-nos, Pai, a aguentar as feridas, a aguentar os machucados, as opressões. Nos ajude a passar pelos testes, pelas provas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa segurar em nossas mãos. Que o Senhor possa estar à nossa frente, que possamos passar. No mundo teremos aflições, mas o Senhor disse para termos bom ânimo, pois o Senhor venceu o mundo. Até mesmo a morte o Senhor venceu. Então, nos ajude, tendo em vista que este mundo, essas aflições são passageiras, não há de se comparar com a eternidade na glória com o Senhor. Não há de se comparar. Passa muito rápido, é passageiro. Nos ajude, Pai. Grave a eternidade nos nossos olhos, Pai. Te suplicamos, meu Deus, ajude-nos a ter um local para estarmos congregando. Que eu possa levantar homens, mais trabalhadores para a sua seara, mais vozes no deserto. Ajude-nos a ter condições de abrir igrejas, plantar igrejas. Ajude-nos, Pai. Auxilia-nos, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo as portas, providenciando o milagre, o impossível, Pai. Nós cremos nisso, no Deus do milagre, no Deus do impossível. Que possamos ter igrejas para estarmos congregando, ouvindo sermões, tomando ceia do Senhor, participando de reuniões de orações, estudos bíblicos, comunhão com os irmãos. Nos ajude nesse sentido, Pai, a estar cantando salmos ao Senhor na igreja, Pai. Seja conosco, tenha piedade e misericórdia do Brasil, do povo brasileiro. Salva o Brasil, salva a nação brasileira, salva o nosso magistrado civil. Tenha piedade e misericórdia do povo que sofre no Brasil, aquela tragédia no Rio Grande do Sul e outras tragédias no Brasil, Nordeste, sofrendo, sempre sofre, sempre sofreu com seca, Norte. Não somente isso, mas sofrendo, brasileiro sofrendo aí nas mãos dos políticos. Só querem nos afligir.
tenha piedade e misericórdia de nós, esteja nos abençoando, seja conosco, meu Pai, nos ajude a andar entre os espinhos. Que o Senhor possa nos dar forças, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Boa semana a todos. Deus abençoe.